Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi que Jesus falou aos seus discípulos depois da sua ressurreição. E a primeira pessoa que viu Jesus foi Maria Madalena. Aquela Maria Madalena que tinha tirado Jesus, tinha tirado de Maria 7 espíritos imundos, 7 demônios. Os discípulos não acreditaram porque Maria foi até os discípulos, os 12, estava choroso, estava ali chorando no recanto da parede, porque Jesus tinha morrido. Mas Maria Madalena foi a primeira mulher a chegar-se até os discípulos e dizer: olha, ele vive, Jesus está vivo, ele apareceu para mim. Mas os discípulos não acreditaram isso nas palavras de Maria. Então o que foi que aconteceu? Jesus, depois de 12 dias, apareceu para os discípulos. E imediatamente os discípulos acreditaram realmente que Maria tinha visto Jesus Cristo. Pois Jesus ali começou a se manifestar, não somente aos discípulos, mas a mais pessoas adiante. Dizendo para aquelas pessoas que ele estava vivo. A figura de Jesus aparecendo para os discípulos aqui é dizendo para ele: olha, vocês têm que acreditar realmente. A peleja de Jesus aqui era para que os discípulos acreditassem realmente que ele vive e que ele está no meio deles, que ele estava no meio de todos eles. E muitas vezes os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, que estavam com Jesus, acreditavam enquanto Jesus estava vivo no meio deles. Mas o problema aqui foi depois que Jesus morreu. Eles esqueceram totalmente por causa do medo também de ser morto. Esqueceram que Jesus tinha falado para ele que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas Jesus apareceu. Apareceu lá na pesca. Apareceu quando os discípulos estavam lá no lago pescando. Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para eles quando eles estavam ali também no meio daquela multidão. Jesus apareceu assando o peixe para comer com eles. Tanto que Pedro se manifestou e atirou-se no lago. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós necessitamos do acreditar no Jesus que ainda está vivo entre nós, esse Jesus que vive e não está morto. Mas é preciso que eu e você acreditamos. Em muito tempo que aconteceu a morte de Jesus, mas não foi a morte. Ele agora vive, está em meu coração e seu coração. Mas é preciso que eu e você acreditamos. É tanto que Jesus manifestou essa sua glória para os discípulos. Olha, agora vocês têm o poder de evangelizar. Eu vou junto para o Pai, mas vocês vão ficar aqui para continuar a missão. Jesus cumpriu a sua missão de evangelizar realmente. Mas os discípulos agora cumpre-se essa missão também de evangelizar. É tanto que de hoje em diante, próxima semana, você vai ver os prodígios entre os discípulos através do Espírito Santo. Vai vir o Pentecoste, vai vir a manifestação, vai vir onde Pedro, os demais discípulos, 12 discípulos, começaram a sentir a manifestação, realmente acreditar que Jesus ressuscitou. A tanto que Pedro começa a reunir os discípulos para colocar outro no lugar de Judas Iscariotes. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos acreditar em Jesus, que ele não está morto, ele está vivo entre você. É preciso que aquela mesma manifestação de Jesus Cristo, que ele caminhou sobre as águas, que ele multiplicou os pães, que ele fez aqueles prodígios, fez o vinho da água. Preciso que nós acreditamos que Jesus também está no nosso meio. Ele quer nos curar, ele quer dar justamente essa palavra, indo por todos os cantos e pregar o evangelho. Precisamos acreditar que Jesus está no nosso meio, ele está ressuscitado. Agora, é preciso que o mundo todo acredite nisso. Ainda existem pessoas por aí que não acreditam em Jesus. Nós mesmos, às vezes, caímos no erro de dizer: será que ele realmente ressuscitou? Será que existiu Jesus? Será que realmente ele está entre nós? Será que realmente esse Jesus que eu prego, ele vive? Mas é necessário, meus irmãos, que a gente acredite esse Cristo, esse Jesus
que está entre nós realmente e que vive eternamente. E não porque a gente pega a palavra de Deus e lê e ficamos aqui em memória dizendo, ele ressuscitou. Não, mas será que ele ressuscitou? De fato, ele ressuscitou. Ele apareceu para muitas das pessoas, até mesmo para agora aqueles modernos, né, nos anos anteriores, os santos da igreja que tiveram também uma mística, uma experiência com Jesus ressuscitado. Se eu for citar aqui alguns nomes de santos, Teresinha Menino Jesus, que teve a experiência com Jesus, tantos outros santos que tiveram a experiência com Jesus ressuscitado, Padre Pio, outros muitos. Então, essa meditação do Evangelho de hoje, que você pode conferir no Evangelho de Marcos, você pode notar nesse Evangelho que Jesus ele aparece para os demais apóstolos que estavam ali afastados, que estavam ali medroso, que estavam chorando, pensando que realmente Jesus não tinha ressuscitado. Mas de fato, Jesus ressuscitou. Está lá em Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Deus abençoe você. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, faça o seu comentário também. Compartilha esse vídeo. Amém?